Então, lá pelo site da Dália, você consegue acessar, consegue cadastrar seu e-mail lá e receber mensalmente essas cartas que são conteúdo de altíssimo nível. Pessoal, vocês podem fazendo perguntas aí pelo chat, tá? Os microfones estão mutados, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e aí a gente vai endereçando essas perguntas aí para o Felipe e a gente vai batendo um papo aqui. Então, Felipe, pode se apresentar aí, apresentar a Dália para a gente, por favor? Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês. A Dália é uma gestora independente que começou mais ou menos 3 anos e meio atrás, no final de 2017. A gente tem 7 sócios principais. A maior parte desses sócios trabalhou em grandes bancos estrangeiros, com uma carreira aí, todos com mais de 20 anos de experiência. A maior parte da equipe de gestão veio do time de análise do Bank of America Merrill Lynch, onde a gente trabalhou por pelo menos 10 anos juntos. Eu fiquei lá 12 anos, eu era o estrategista de ações para a América Latina. E aí, no final de 2017, como eu falei, a gente se juntou com o José Rocha, e a gente, que era co-gestor dos fundos da Apex, e a gente criou a Dália. A Dália hoje tem 3 fundos principais, que seguem o conceito, né, de combinar uma análise do cenário macroeconômico com o micro específico dos ativos que a gente investe. O maior fundo é o Dália Total Return, que é o primeiro que a gente começou, que é um fundo multimercado focado em ações, né? Ele carrega na carteira dele uma carteira de bolsa que tem um peso maior dentro do portfólio. Em volta dessa carteira, a gente carrega uma série de outras operações, outras proteções, como dólar, renda fixa, juros, commodities. A gente também tem um fundo global, que seria o nosso multimercado macro global, que chama Dália Global Allocation, que tem também tido um resultado muito bom aí desde que a gente começou, no final de 2019. E o último fundo é um fundo de ações puro, o Dália Ações, que basicamente tem 100% do seu patrimônio, ou 95% do seu patrimônio, investido em ações no Brasil. Então, são esses 3 fundos: o Dália Total Return, é um multimercado focado em ações; Dália Global, é um fundo macro que investe principalmente no exterior; e o Dália Ações, que investe principalmente no Brasil. É isso, Rafael. Felipe, aqui é Guilherme. Obrigado aí pelo teu tempo novamente, né? Acho que a gente já tinha conversado em outra oportunidade. Eu queria começar fazendo uma pergunta sobre o ano de 2020. O Dália fechou um ano excelente, foi um dos principais destaques da indústria. E eu queria que tu falasse, mais ou menos, se a gente conseguisse voltar no tempo e falar como é que estava a cabeça, o que você estava pensando para conseguir ter esse resultado. Ali em março, o mercado todo desabou, vocês caíram, mas protegeram muito bem a carteira. Depois o mercado começou a andar, alguns fundos ficaram para trás, achando que ainda poderia ter consequências negativas. Vocês parece que pegaram toda essa retomada do mercado. Então, se pudesse falar mais ou menos, ali em janeiro, fevereiro, o que a gente fez de certo e errado, e depois o que a gente alterou. Se pudesse voltar ali atrás e falasse mais ou menos como é que foi o ano de 2020 para a gente. Rafael, acho que eu cortei um pouco. Você pediu para eu falar um pouco como foi o ano de 2020, é isso? Isso, fazer uma cronologia ali de o que vocês fizeram ao longo de 2020 ali que deu certo. Qual era a cabeça de vocês ali no começo do ano, o que vocês mudaram de chavezinha, o que vocês conseguiram retomar para fazer esse resultado aí de destaque na indústria. Legal, então vamos lá. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, né? Não só para a gente como gestor de fundo, mas para a maior parte das pessoas, né? E é engraçado que a gente virou, né, a virada de 2019 para 2020, a gente virou com uma cabeça muito positiva para os mercados, porque a gente tinha aquela tese, né, de que os juros no Brasil iam cair, as economias globais elas iam crescer, mesmo de uma forma gradual, mas a gente estava vendo um cenário de crescimento Europa, China e Estados Unidos. Isso fazia com que o cenário, né, para os ativos de risco fosse bastante positivo. No Dália Total Return, a gente oscila, né, a nossa exposição comprada em bolsa entre 20% e 80%. 20, 80, ponto médio 50, né? O nosso neutro é mais ou menos 50. Então, naquela virada de 2009 para 2020, a gente estava perto de 80. Aí o que aconteceu? Começou o ano,
E aí os primeiros sinais, né, que apareceram da economia mundial foram um pouco mais fracos, né? Os dados da Europa vieram um pouco mais fracos, tinha um pouco de Covid na China, e aí estavam falando, né, que a China ia desacelerar. Então, ali no final de janeiro, a gente já começou a reduzir o nosso risco, né? A gente saiu de 80 para mais ou menos 65 em fevereiro, né, no carnaval do ano passado. Fevereiro do ano passado foi quando bateu, né, o Covid nas bolsas aqui do Ocidente, a Europa, Estados Unidos aqui também. Durante o carnaval, a gente vendeu e reduziu muito o nosso risco, né? Então, a gente saiu de um risco de 60% a 65% para alguma coisa como 40%. Nas semanas seguintes, à medida que a bolsa ia caindo, né, naturalmente a nossa carteira, a nossa exposição, ela vai diminuindo, até que no final de março de 2020, a gente olhando, né, o que estava acontecendo no cenário, né, o Covid já tinha feito pico na Ásia, já tinha feito pico na Europa, estava próximo de fazer pico nos Estados Unidos e no Brasil, e a gente viu que uma coisa muito monstruosa, a crise, né, 2009, né, a crise financeira, trabalhando no começo, e nada acontecia, né? Os governos Opa, tá travando um pouquinho aí, Felipe. demorou, na verdade, 3 meses para o Congresso americano Opa, Felipe, tá nos ouvindo? Acho que o Felipe deu uma falha agora na internet. Tá nos ouvindo, Felipe? Eu acho até que ele caiu. Acho que aí voltou. Tá nos ouvindo, Felipe? Agora sim, acho que agora deu uma... Percebi que eu também estava com a conexão errada. Vocês estão me ouvindo bem Deu uma agora? falha, se puder voltar ali um pouquinho. Claro, então eu falei, vocês ouviram até onde? Até quando eu falei da crise de 2008, 2009 ou não? Ou antes disso? Assim, desde o começo já estava falhando. Depois os dados da Europa ali, de resto do mundo ruim, Tá aí bom, diminuiu ok. a posição na carteira de 40% pós-carnaval e aí já começou a dar uma falha. Ok, vamos lá, desculpas de novo. Aí, então, no final de março, que a gente percebeu, né, a gente reduziu o risco da nossa carteira, final de março, a gente percebeu algumas coisas, né? Número um, que a Covid já tinha feito pico em alguns lugares, né? Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Era questão de tempo, desculpa, de fazer pico nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Número dois, a gente tinha uma lembrança muito forte, né, da crise de 2008 e 2009, e o que chamava muita atenção nessa crise, né, de 2020, que foi diferente, foi que o socorro dos governos ele foi muito mais rápido, não demorou uma semana, né, para os governos aprovarem pacotes de estímulos da ordem de grandeza de 15% a 20% do PIB, Estados Unidos principalmente. Número 3, os preços dos ativos eles estavam muito atraentes, assim, muito atraentes. Naquela hora, a gente chegou à conclusão, né, que fazia sentido a gente aumentar o risco, e ali a gente começou a aumentar o risco, nossa exposição, né, para as bolsas, para os ativos de risco, algo que foi uma decisão muito acertada, né, que abril e maio as bolsas acabaram performando super, super bem. Então, eu diria, né, que o que aconteceu no ano de 2020, né, que foi muito marcante, foi a nossa capacidade, né, de ter reduzido um pouco o risco um pouco antes, por conta desses dados macro piores, ter sido rápidos em vender, né, durante a crise, durante o carnaval a gente reduziu a nossa exposição e ter virado a mão ao longo do final do mês de março, né? Ajuda também o fato de a nossa carteira ela ser um portfólio que ele é de uma certa forma blindado, né? A gente não tem exposições só direcionais, numa aposta num único veículo, uma carteira concentrada. A gente tem um portfólio diversificado que normalmente carregam proteções em volta dela. E essas proteções também ajudaram muito a servir, né, de um certo colchão na queda. Então, acho que eu diria, Rafael, que quando a gente olha, né, o que aconteceu ao longo de 2020, foram esses os principais fatores que ajudaram a gente a proteger, né, e ganhar um pouco ao longo do ano. Legal, Felipe.
Bom, 2020 foi um ano de muita volatilidade e 2021 a gente achava que seria um pouco diferente, mas a gente está vendo que não mudou tanta coisa assim, né? Então, Felipe, eu queria saber o que que vocês estão enxergando nesse momento, né? Essa volatilidade, ela deve continuar só no cenário doméstico? Como deve ficar o panorama mundial aí e como se reflete no Brasil? Vamos lá, Rafael, bom ponto isso aí, né? Assim, a gente, como eu falei, quando a gente sempre tenta olhar mais os fatores macro, a gente foca muito mais nos fatores macro globais do que os fatores macro domésticos, né? E por que que eu estou falando isso e por que que eu acho que esse negócio é relevante? Porque, no final das contas, né, a gente sempre tenta explicar sobre a nossa ótica, sobre os nossos vieses, o que acontece no mercado local. A grande verdade é que o que aconteceu no Brasil ao longo da última semana, que aconteceu com a Bolsa, com o Real, com os juros, estava acontecendo exatamente o mesmo fenômeno ao redor do mundo. Então, está acontecendo nos Estados Unidos, na Turquia, sei lá, no México, na Europa. E posso te garantir que lá não tinha nenhuma discussão de PEC emergencial, de Bolsa Família, de Paulo Guedes saindo. Então, o que estava por trás, né, assim, o motivo principal porque o mercado ele ficou bastante volátil ao longo dessas últimas semanas foi essencialmente porque a gente viu uma das maiores altas da taxa de juro, principalmente da taxa de juro real americana, que subiu aí quase 0,6%, que para os nossos padrões é pouco, né? Mas para os padrões do mercado ela é muito relevante. E por que que esse ponto é super relevante? Porque a taxa de juro americana ela é essencialmente a taxa de livre de risco do mercado. É a partir dela que os preços de todos os outros ativos no mundo se baseiam. Os preços das ações, os preços das commodities, os preços dos outros títulos públicos ao redor do mundo, da taxa de juros aqui no Brasil. Então, o fato de a gente ter tido esse movimento, que foi um dos maiores movimentos mais fortes ao longo dos últimos vários anos, fez com que toda essa bagunça acontecesse aqui no mercado brasileiro. E aí a pergunta, Rafael, você vai fazer, poxa, mas por que que isso está acontecendo, né? A gente, no final das contas, acha que isso está acontecendo por um motivo bom. Se a gente para pensar, né, e pensa qual que é o nosso cenário principal ao longo dos próximos, sei lá, trimestres ou anos, e na Dália a gente gosta mais de pensar em tendências de médio e longo prazo que eventos ou movimentos de curto prazo, a gente acredita, né, que a nossa grande tese, talvez para esse ano, que a inflação de preços de ativos ela vai continuar. A gente viu isso acontecendo em 2020, a gente vai continuar vendo isso em 2021. E por que essa inflação de preços de ativos continua ou vai acontecer, Rafael? Basicamente por uma combinação de dois motivos interessantes, né? Número um, os governos eles continuam gastando muito dinheiro. A base monetária americana, né, assim, a quantidade de dinheiro que tem nos Estados Unidos, ela cresce mais de 15% ao ano. E vai continuar crescendo, né, pela indicação, né, que o novo presidente Biden está dando, que a nova secretária do Tesouro, né, a Yellen, está falando, pelo discurso lá do próprio presidente do Banco Central americano. Então, isso daí vai continuar acontecendo. E tem um segundo fator que é muito interessante, que a gente aqui, né, está fazendo esse evento aqui online, a gente já está há 12 meses aí em casa, trancado, a gente não aguenta mais ficar desse jeito, né? Se a gente quer se livrar logo disso daí, talvez isso até tenha sido um dos motivos porque a gente viu uma alta tão grande assim da Covid ao longo das últimas semanas aqui no Brasil. Todo mundo está assim no mundo inteiro. Só que tem alguns lugares do mundo que estão vacinando um pouco mais rápido do que outros países. É bem provável que a maior parte da população americana ela seja vacinada até o meio do ano. Estão falando que talvez em maio, né, você já tenha mais da metade da população americana vacinada. Tem alguns estados, como Texas, Mississippi, que já liberaram, abriram tudo. Não tem mais restrição nenhuma para você andar e circular nas ruas. Qual que é o ponto que a gente faz aqui? É que na hora que essas restrições passarem, a gente acredita que vai ter uma grande celebração da vida. Assim, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Todo mundo vai sair para se encontrar, para viajar, para passear, para comer fora, para enfim, para fazer o que puder, o que a gente não conseguiu fazer ao longo desses últimos 12 meses. Então, você junta as duas coisas, né? Um estímulo muito grande da economia, mais celebração da vida. O que isso significa? Significa que a economia vai acelerar. Isso é muito bom no nosso ponto de vista para preços de ativos, mas ele tem um efeito colateral,
que é essa história das taxas de juros subindo. Porque a economia americana, nesse ano, é bem possível que ela cresça alguma coisa como 7%. Assim, 7%, maior economia do mundo, cresce 7%. Assim, é um colosso o negócio, é realmente uma coisa muito, muito forte. Isso, de fato, faz, né, com que a expectativa de taxas de juros suba um pouco. Toda vez que isso acontece, o mercado chacoalha. A gente acha que é isso que a gente viu ao longo da última semana, dos últimos 10 dias. A gente acha que em algum momento essa taxa de juros vai parar de subir, vai se normalizar, e aí os mercados, né, os preços das ações, eles vão voltar a andar. Então, eu diria, né, que nosso cenário principal, Rafael, a nossa tese principal é a história da inflação de preços de ativos. Isso daí vai continuar acontecendo. Todos os ativos reais, bolsa, a commodities, imóveis, eles vão subir ao longo desse ano. Só queria ressaltar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando no chat, que na sequência a gente vai repassar a pergunta para o Felipe. Felipe, já que estavas falando um pouco de parte internacional, falasse de Estados Unidos, teve uma carta recente, não sei se última ou penúltima, que falava sobre o privilégio da moeda de reserva do mundo, sobre o dólar. Tem um artigo muito bacana, já tem alguns meses esse artigo na Bloomberg Opinion, do Stephen Roach, imagino que deve até ter trabalhado junto contigo em algum momento, e ele fala que isso está prestes a acabar. Ele fala que esse papo já tem, mas que ele acha que agora, com essa expansão monetária e tudo mais, esses acontecimentos, essa parte do privilégio que eles tiveram e usaram muito bem esse privilégio a favor deles, isso deve, pelo menos em breve, começar a diminuir. Queria que tu falasse sobre o que é o privilégio de ter a moeda de reserva de valor do mundo, e se tu concorda com essa afirmação de que ela vai perder esse espaço ao longo dos próximos anos. Vamos lá, Guilherme, vou tentar não dar uma resposta tão longa para isso, mas, enfim, né, o que é essa questão do privilégio de poder emitir, né, a moeda de reserva do mundo? É que os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele basicamente pode emitir a quantidade de dólares que ele quiser ou que o país precisar, que sempre vai ter um comprador. Sempre vai ter um preço, um nível de preço que alguém vai comprar o dólar. Assim, a forma de pensar é a seguinte, né? Hoje, se a gente acordasse aqui, o dólar tivesse a R$4. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, com o dólar a R$4, compraria uma boa parte, né, das suas economias, da sua poupança em dólar. A gente provavelmente compraria 100% ou mais 100% do patrimônio do fundo, né, nesse patamar. Só que aí você pensa do lado contrário. Qual que é o nível do real que o investidor americano ele vai falar, nossa, eu preciso colocar 100% do meu dinheiro em reais? Talvez esse negócio não exista. E por que então isso existe? Porque os Estados Unidos têm um privilégio de ter a moeda de reserva do mundo. Poxa, se você, sei lá, vai viajar para um lugar estranho, você vai para a Ásia, você vai levar o quê? Você prefere levar o quê? Reais ou dólares? Tá, muito provavelmente reais. Você vai viajar para X, para o México. O México tem uma questão da ilegalidade de trocar moeda, mas sim, você consegue trocar dólares lá, você consegue servir isso como sendo uma reserva de valor. Esse status, do nosso ponto de vista, ele é difícil de ser perdido. Por conta disso, ele tem esse privilégio enorme de ficar podendo emitindo moeda. E aí tem algumas coisas, né, que a gente acha que acontecem que são meio engraçadas, né? Ao longo dos últimos 2 ou 3 meses, o Banco Central do Chile falou que ele ia comprar mais dólares, o Banco Central da Suécia falou que ia comprar mais dólares, aumentar a quantidade de reservas, né, que eles têm em dólares, e outros bancos centrais fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque, poxa, é legal você ter, né, uma quantidade de reservas diversificada onde? Na moeda mais forte do mundo, nos Estados Unidos. Esse privilégio só eles têm. Aí tem uma questão, eu concordo com muitos argumentos que o Stephen Roach ele coloca, mas a gente tem um ponto de vista que ok, né, assim, talvez o que aconteça é que simplesmente o dólar não seja tão hegemônico quanto foi no passado, mas ele ainda vai continuar sendo uma grande moeda de referência. E aí a grande dificuldade que a gente tem, né, sempre quando a gente pensa, né, nos argumentos, não, tá acontecendo essa expansão gigantesca, né, de base monetária, tem muito dólar na economia, uma coisa que a gente para pensar é quem que é o substituto do dólar? Pô, é o euro? Aí você fala, olha, mas o euro é um lugar que é meio engraçado, né? Assim, a cada 2 anos a gente
tem que ficar discutindo qual o país da União Europeia vai quebrar, né? Assim, a gente já falou da Grécia, falou de Portugal, Espanha, agora está falando talvez da Itália e tudo mais. Assim, poxa, será que, né, as pessoas no mundo inteiro vão querer ter as suas poupanças em euro? Aí fala, não, agora é a China. Aí você fala, cara, China? Pô, mas será que a gente vai querer ter, né, uma boa parte das nossas poupanças num lugar, né, que tem controle de capital, não é um regime democrático, né, é um regime que, putz, ok, você tem um governo lá que talvez seja mais alinhado com algumas ideias mais desenvolvimentistas, mas isso não é uma coisa que você pode garantir que vai durar para sempre e tal. Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade de achar quem que é o substituto do dólar. Então, até por isso, né, assim, a gente continua achando que o dólar vai continuar sendo hegemônico. De novo, talvez ele não seja tão hegemônico como foi no passado, mas ele vai continuar tendo, né, uma relevância muito grande. E se eu puder fazer uma observação rápida aqui, né, o Rafael falou um pouco das nossas cartas. No nosso site, né, que tem as cartas da gestão, tem um vídeo do José Rocha falando sobre a Pax Americana. O que é isso? Era basicamente uma explicação de por que os Estados Unidos, ao longo dos últimos 70 anos, ele foi tão dominante. O que alguns economistas falam do excepcionalismo norte-americano. A gente acredita, né, que os fatores que fizeram que os Estados Unidos eles se desenvolvesse tão mais assim, né, ao longo dos últimos 70 anos, vão continuar vigentes nas próximas décadas, né, principalmente por conta de tecnologia, demografia, a força das instituições. É muito difícil você lutar ou apostar contra os Estados Unidos. Historicamente, né, quando a gente olha, um dos principais fatores que determinam, né, o valor de uma moeda é o crescimento do seu país. Países que crescem mais têm moedas mais fortes. Então, juntando tudo isso aí, Guilherme, assim, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar, né, que os Estados Unidos, que o dólar, ele perde valor como reserva mundial. A gente acha que até, né, no curto prazo, sei lá, nesse ano, o dólar frente a outras moedas envolvidas, o franco suíço, o ien, o euro, ele pode sim se enfraquecer, mas seria um movimento pequeno. Não é um movimento que você fala assim, cara, a partir de hoje esquece o dólar, vou deixar todo o meu dinheiro sei lá, em euro ou em ienes, alguma coisa assim. Ô Felipe, tu cobria alguns setores muito de commodities quando trabalhava na parte de análise. Fala-se muito de um novo ciclo de commodities e que o Brasil poderia se beneficiar desse novo ciclo. Vocês compartilham dessa opinião? A gente deve ver um novo ciclo, isso talvez favorecer o mercado brasileiro, ou essa subida é alguma coisa um pouco mais momentânea e não vai perdurar para os próximos anos? Vamos lá, assim, acho que você fez duas perguntas diferentes, acho que eu concordo com a primeira, não sei se eu concordo com a segunda, né? Eu concordo que a gente vai viver um ciclo de alta de preços de commodities, eu não sei se isso vai ter um benefício tão grande assim para o Brasil. Vamos lá, né? Separando essa pergunta em duas, né? Primeiro, por que a gente acredita que a gente pode ter, né, um ciclo de preços mais altos de commodities? Essencialmente, né, quando a gente olha o que aconteceu, o último grande ciclo de commodities foi no começo dos anos 2000. Foi aquela janela ali de 2004 ali até 2010. E por que isso aconteceu? Foi uma combinação, Guilherme, de 3 fatores diferentes. Número 1, um período anterior àquele de alguns anos com baixo crescimento econômico mundial. Se você tem um crescimento econômico mundial muito baixo, putz, assim, ninguém investe em nova capacidade, né? Assim, as empresas, elas deixam de investir, porque todo mundo tem uma ociosidade muito grande. Na verdade, investem muito menos do que elas precisariam para manter a sua produção, né, em linha com a demanda. Número 2, você tem um choque muito grande de oferta. Que aconteceu na primeira década dos anos 2000 foi, na verdade, o maior movimento demográfico da história da humanidade, né? Você teve 300 milhões de chineses que saíram da zona rural e foram para as cidades. Assim, em 10 anos foram 300 milhões de chineses. Falando, caramba, né? Assim, imagina construir casa, hospital, escola, metrô, rua, para tudo isso. Você teve um choque muito forte de demanda. O terceiro fator, né, que assim, a diferente de outros produtos ou serviços, você não consegue de uma hora para outra trazer, né, tirar da cartola, né, sei lá, uma mina nova de minério de ferro. Esse negócio demora.
Esse negócio demora 7, 8, 10 anos. Então, isso faz, né, que se você tem uma demanda muito forte e uma oferta que não consegue acompanhar essa demanda. Isso fez os preços subirem muito. E aí o que aconteceu aqui, né? Os anos anteriores até 2020, né, foram anos de crescimento fraco para a economia global. As empresas de mineração, produtoras de commodities, estavam passando por uma ressaca, né? Assim, a gente esquece essas coisas, né? Mas em 2016 a Petrobras estava quase quebrada. A Vale também. Então eles passaram ao longo dos últimos 5 anos reduzindo o seu endividamento, ou seja, basicamente não estavam gastando nada para investimentos. Houve um processo, né, de 5 anos de subinvestimentos no setor. Aí, de repente, acontece um choque de demanda gigantesco. Qual que é esse choque de demanda gigantesco que a gente acha que vai ser, né, que foi, né, a mudança, né, da demografia na China nos anos 2000? Essa história dos governos gastarem dinheiro. Está tendo uma mudança de paradigma muito interessante na economia mundial, né, que até 2000 e a grande crise financeira, 2008 e 2009, os economistas acreditavam que os bancos centrais, através das taxas de juros, eles conseguiam controlar os ciclos econômicos. A economia está muito aquecida, você vai lá e sobe os juros. A economia desacelera demais, você vai lá e corta os juros e por conta disso você normalizava os ciclos econômicos. A partir de lá, quando a taxa de juros foi para zero, a efetividade da taxa de juros diminuiu. Então, a forma como que os governos, né, agora conseguem estimular ou reduzir, né, ou desacelerar a economia é através de gastos do governo. A gente está vivendo um momento incrível, talvez seja, né, o maior experimento econômico ao longo dos últimos 100 anos, né, que a gente está fazendo uma expansão de gastos do governo sem precedente. E aí você combina nessa história de, putz, falta investimento do setor de mineração, mais gastos do governo sem precedente, que é o choque da demanda, uma oferta ainda pequena, putz, o preço de commodity tem que subir. Não é à toa, né, que o preço do petróleo sobe, que o preço do minério de ferro sobe, a soja sobe, todas as commodities sobem, o cobre sobe, o níquel e por aí vai. É por conta desses fatores, tá? Normalmente essas commodities andam em bando porque essa dinâmica, né, essa narrativa funciona para todo mundo. E aí você me perguntou uma outra coisa, né, Guilherme? Falou assim, poxa, esse negócio pode ser positivo para o Brasil? Pode. Ele só não vai ser tão positivo como foi no início dos anos 2000. E aí eu diria que tem alguns motivos diferentes para isso. Número 1, a economia brasileira ela cresceu e se diversificou um pouco mais. Mesmo quando você pensa, né, qual que é o peso, né, das ações dos setores, né, relacionados a commodities na Bolsa hoje, é na ordem de 20%, 25%. Lá em 2004, 2005, chegou a quase 50%. O peso da economia brasileira também é maior. A economia brasileira hoje, né, mais ainda serviços e consumo do que produção industrial. Então, a economia brasileira acabou, né, sendo mais diversificada fora desses setores. E número 2, essa história do ciclo de investimentos. As empresas, por mais que os preços de commodities e minério de ferro sejam tão altos, a Vale não está fazendo investimento nenhum. A Vale não está aumentando a capacidade. Não tem outras grandes mineradoras no Brasil tentando desenvolver novas minas, que aconteceu muito lá no meio dos anos 2000. Então, você não vai ter o mesmo nível de investimento que você teve lá atrás. Então, eu diria que por esses dois fatores, o Brasil, sim, ele é beneficiado, né? Melhor sempre você ter preço de commodities mais alto no Brasil do que preços mais baixos, mas ele não vai ser tão beneficiado como ele foi nos anos 2000. Legal, Felipe. Até a pergunta que temos aqui no chat, ela até continua um pouco nessa pegada aí, trazendo para o nosso cenário doméstico. O Jean ele quer saber, na sua visão, Felipe, qual o setor da economia que tem o maior potencial de se sobressair no pós-pandemia? Putz, qual o setor da economia? É difícil dizer, Jean, desculpa, eu vou tentar responder de uma outra forma, né? Que pensando mais na Bolsa, quais os setores da Bolsa que podem se beneficiar mais, né? Pensando na história do pós-pandemia, né? Assim, eu diria que a coisa que é mais lógica é que todos os setores, né, que estão mais relacionados à reabertura, eles vão ser beneficiados. Coisas do tipo, shopping center, distribuição de combustível, o setor de educação, esses devem ter outros aí, mas assim, esses são setores que deveriam ser mais beneficiados porque eles sofreram muito, né, ao longo desses
desses últimos 12 meses, tá? Tem algumas tendências que vão continuar, né? Todo mundo fala assim, putz, é meio batido, né? Mas a história de tecnologia, do e-commerce tal, e tudo mais, ela vai continuar sendo muito forte. A gente gosta muito do tema, né, de tecnologia, na Dália, a gente investe nesse tema de tecnologia, então a gente acredita que esse setor também ele vai continuar se dando bem. Então, eu diria que, putz, na Bolsa tem esses setores, serviços de uma forma geral, eles deveriam ser beneficiados também, tá? Então, não sei se consegui responder bem a pergunta, mas assim, eu não acho que a gente tem uma visão aí que seja muito fora aí do que as pessoas têm falado. Felipe, está praticamente cravado que a gente vai ter algumas altas da Selic aí ao longo de 2021. Até ontem ainda existia um medo aí com a parte da votação no Senado e algumas pessoas já colocando até Selic já perto dos 6% para o final do ano de 2021. A gente teve, com essa queda de Selic drástica para 2%, um fluxo muito grande de pessoas físicas saindo da parte de renda fixa e entrando em bolsa. Números muito significativos. Vocês aí na Dália, têm alguma preocupação que uma Selic muito alta, uma subida muito abrupta da Selic possa impactar negativamente o mercado, até por uma saída, uma reversão dessas pessoas que entraram e voltando para a parte da renda fixa? Ou vocês acham que essa subida de Selic, mais ou menos do jeito que está sendo precificada, não vai ter muito impacto dentro do mercado de ações? Não é um grande tema para vocês? Vamos lá, Guilherme, assim, esse talvez seja um pouco mais controverso. Assim, a gente na Dália, a gente acredita que o Banco Central não deveria subir juros ou que essa alta de juros ela deveria ser muito mais comedida, tá? Pelo seguinte, a inflação que a gente está vendo agora, na nossa visão, é uma inflação que ela é circunstancial, não é uma coisa estrutural. Por que isso? Porque a gente viu, né, um choque muito grande de oferta por conta da Covid, né, a produção de todo mundo foi abalada, as cadeias produtivas foram abaladas. Número 2, a gente viu uma alta do dólar, né, de mais de 50%, então isso tem naturalmente, né, um repasse para inflação. Número 3, tem um choque de preços de commodities, que aí a gente falou um pouco desse cenário, mas, poxa, o preço de tudo, né, soja, milho, grãos, das carnes, tudo isso subiu, isso pega de fato, né, a inflação, o IPCA. E número 4, nada disso tem a ver com a taxa Selic. Então você fala assim, não, eu vou subir a Selic porque assim, não tem como controlar o preço de commodities. Eu vou subir a Selic porque eu vou controlar o dólar. Poxa, para você querer controlar o dólar com a Selic, o juro tem que ir para 10, né? Não tem que ir para 5 ou 6, tem que ser um movimento muito mais forte, né? Então, a gente acredita que o caminho não deveria ser por aí. E aí você para pensar, né? Ainda tem 14 milhões de desempregados. O crescimento da economia desse ano vai ser muito fraco, né? Então, assim, é possível que a gente revise, né, o crescimento para alguma coisa como 2%, 3%. Vindo de uma queda de 4% no ano passado, né? Então, o crescimento que é de fato muito, muito baixo. A inflação ela ainda está dentro da meta, né? Ou dentro das bandas da meta. Então, quando a gente pensa, né, junta tudo isso, a gente não acredita que o Banco Central deveria aumentar a taxa de juros. Existe uma narrativa no mercado de que esse movimento ele seria muito importante para o fiscal. Assim, a gente tem uma certa dificuldade de conectar essas duas coisas, na verdade não para o fiscal, né, mas para sinalização, né, para ancoragem de expectativas e tudo mais. A observação que a gente faz é que quando a gente olha, né, para a situação fiscal do Brasil, sim, de fato ela é um problema. Só que quando a gente olha, né, o que está acontecendo com a dívida brasileira, e todo mundo olha lá o número de 90% de dívida bruta sobre PIB, a gente acha, né, que um jeito melhor de olhar é o conceito da dívida líquida. O Brasil é um dos países emergentes que tem maior nível de reservas em dólares em proporção ao PIB. A gente tem 300 bilhões de dólares em reserva. Aqui ninguém fala que toda vez que o câmbio se deprecia de uma forma rápida, a dívida líquida do Brasil cai. Essa dívida líquida do Brasil hoje está em 60%. Quando a gente olha 60% e compara com outros emergentes, é ok. Não é o melhor, mas também não é o pior, não está muito longe ali do bolo, entendeu? Então, é uma situação fiscal que é bem mais, um dia tranquila, é bem mais tranquila que se fosse os 90%. Aí tem um outro fator, né, que é toda a história, né, que a gente fica nessa novela, né, o governo vai aprovar, não vai aprovar, vai ter mais gastos e tudo mais.
Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa, né? Assim, a gente está vivendo uma situação de pandemia, um choque, um meteoro que atingiu a Terra aqui. A gente, com o governo, né, as pessoas, a gente tem que ser solidário, né, com a necessidade do povo. É natural que em situações assim o governo ele gaste mais. Isso aconteceu no mundo inteiro. A gente vai viver, né, durante esse período com gastos maiores. Só que a bandeira, né, que os governadores, que os políticos foram eleitos hoje, tanto do lado do governo central, governo estadual, municipal e o Congresso, é uma agenda mais liberal do lado econômico. É uma agenda mais relacionada à responsabilidade fiscal. A gente esquece isso, mas em 2018 estava tendo protesto em favor da reforma da Previdência. Loucura esse negócio. A gente esquece essas coisas. Mas a bandeira que esse governador, né, que a população escolheu, é a bandeira da responsabilidade fiscal. A chance de a gente caminhar, né, para uma coisa muito maluca, no nosso ponto de vista, é baixa. Então, o que eu estou falando com tudo isso? Poxa, se a dívida líquida do Brasil é 60%, se a taxa de juros é 2%, então, e ser 2% é muito diferente de ser 15%. Você deve 2% no banco, pô, você tem muito tempo para pagar. Você deve 15% no banco, pô, é melhor você pagar logo. Então, pô, a gente está numa situação que, na verdade, é muito mais confortável do que a gente vê pintado nos jornais. Você junta tudo isso, o que isso significa, do nosso ponto de vista, que o Brasil tem tempo. O Brasil tem tempo para fazer as reformas. Todo mundo aqui gostaria que fosse mais rápido do que está acontecendo, mas, pô, não é que se não aprovar uma reforma tributária nesse ano, acabou. Acabou. A gente vai seguir. Isso vai acontecer ao longo dos próximos anos. Então, juntando tudo isso que eu estou falando, né, assim, o que a gente acredita é que o Banco Central, no movimento de alta de juros, ele deveria ser um movimento mais comedido, não deveria sair de 2 para 5, 6 ou 8, como estava sendo precificado para o ano que vem, deveria ser um movimento mais de 2 para 4. 4 ainda é um nível de juros que o juro real para as pessoas vai continuar sendo zero. A gente não acredita que isso vai mudar essa tendência de fluxos e o dólar vai continuar relativamente alto, mas talvez a gente tenha, né, um benefício diferente, Guilherme, que as taxas de juros longas, o juro do Brasil de 10 anos, né, o juro da NTN-B, ela está em 4%, essas taxas de juros talvez acomodem. Então o mercado está numa dinâmica, se o Banco Central sobe os juros agora, a taxa longa de juros pode cair um pouquinho. Essa taxa de juros longa que é a mais relevante para os preços das ações. Então, desculpa aqui minha resposta muito longa, mas assim, a gente não acredita que os juros eles subam para um patamar muito alto, então o pessoal não vai sair da bolsa para voltar para a renda fixa. Se essa alta de juros fizer com que a taxa longa de juros ela caia, isso vai ser muito bom para o mercado de ações. Só pegando um gancho rapidinho, Felipe, o fundo ele vai ali de exposição 20% a 80%, e tu falou agora de NTN-B, que talvez se isso acontecer. Vocês utilizam esse tipo de ativo também dentro do fundo, algum tipo de proteção com NTN-B, ou o caixa ele fica sempre em LFT e fica em Tesouro Selic? TCDI é uma das piores coisas que a gente pode fazer para os nossos cotistas, né? Então, a gente evita ao máximo o TCDI dentro das nossas carteiras. A gente tem NTN-B, tem dólar, tem bolsa fora, a gente tenta fazer de tudo para não deixar o dinheiro no CDI, que tem 2%, que com juro real negativo em 3%. Assim, a gente evita e tenta diversificar a carteira da melhor forma possível. Então, sim, a resposta é que a gente tem e pode ter NTN-B na nossa carteira. Felipe, e ainda pegando um gancho aí, porque o papo vai seguindo, falando um pouco da carteira, um tempo atrás eu me recordo de pegar um bate-papo de vocês aí da Dália, e vocês mencionavam o ouro, né? E o ouro foi muito falado aí durante a pandemia, porque todo mundo queria ter ouro, né? Porém, ultimamente ele vem caindo e caiu um pouco a discussão sobre esse metal. O que vocês estão vendo para as perspectivas para essa commodity e, assim, como está a posição de vocês em relação ao ouro? Segue o mesmo posicionamento? Vamos lá, a gente acredita, né, tendências de médio e longo prazo, que o preço do ouro vai continuar subindo porque você tem essa inflação, né, essa alta de preços de ativos reais. Então, o ouro vai também ser beneficiado por conta disso. Mas a gente reduziu um pouco a nossa posição de ouro desde o final do ano passado, principalmente porque, né, em movimentos de curto prazo,
o ouro ele tem uma correlação muito alta com essa história das taxas de juros. Então, na correlação inversa, né? Se a taxa de juros americana ela sobe, o ouro tende a cair. Como a gente estava antecipando, né, a aceleração da economia americana e, por consequência disso, né, uma eventual alta taxa de juros, a gente acabou reduzindo um pouco a nossa posição de ouro, mas a gente ainda tem. Ter ouro é bacana, né, assim, porque o ouro é um ativo que é bastante escasso, é uma reserva de valor gigantesca, né, que passou por cenários de estresse aí de vários milênios, né? Assim, é fungível e o ouro existe, você consegue pegar. E o negócio interessante é que não tem ouro para todo mundo, né, Rafael? Assim, se você pegar todo o ouro que já foi produzido pela história da humanidade, né, dos astecas até hoje, esse ouro ele cabe só em 2 piscinas olímpicas. O mundo tem 2 piscinas olímpicas de ouro, sendo que uma boa parte desse ouro já foi perdido, enterrado, está no fundo do oceano, está no Titanic, sei lá onde está. Mas não é isso, assim, não tem ouro para todo mundo. Felipe, a gente já está chegando aí no final. Eu vou fazer uma pergunta falando sobre essa parte das posições, falar um pouquinho ali de como perspectivas e tudo mais. Não sei se tu poderia falar quais são as principais posições hoje da Dália e só rapidamente o porquê. A gente está em tais e tal ativo que a gente acha isso. Imagino que, pelo que tu falou, parte de retomada da economia, não sei se CVC, shoppings e coisas no sentido, mas se pudesse dar nome aos bois, assim, só para a gente entender a cabeça de vocês mais aprofundado. Claro, Guilherme, quando a gente olha a nossa carteira de ações, né, assim, a gente separa ela em 4 grupos diferentes, né? O primeiro deles é um grupo que são mais relacionados à história de taxa de juros longa, né, que é principalmente o setor de energia elétrica. As empresas que a gente tem no setor de energia elétrica, né, elas têm uma taxa de retorno implícita real aí entre 8% e 10%. A gente acha que é muita coisa, né, isso daí. Então, a gente gosta aí por conta disso, a gente gosta de Eneva, CPFL, Taesa, tem algumas outras aí do setor que a gente tem. Mas a ideia principal é essa, né, que é um setor que tem uma relação de risco-retorno, do nosso ponto de vista, muito interessante, principalmente pensando, né, no perfil do fundo. Número 2, eu falei um pouco da história de tecnologia, né? E tecnologia é uma coisa que a gente acha que é uma coisa que vai estar dentro, né, do nosso dia a dia cada vez mais ao longo dos próximos vários anos. Então, é um tema que é meio secular. Dentro desse tema de tecnologia, a gente abraça, né, um monte de coisa diferente, porque tem desde a parte de e-commerce, né, tipo Magazine Luiza, passa pela parte, né, do aumento da penetração financeira, né, tipo XP, BTG, e passa também pela parte de software pura, né, tipo TOTUS. Então, eu diria que esse é um grupo também, né, de ações que a gente tem dentro dos nossos fundos. Tem o terceiro grupo de ações, que talvez seja um pouco mais parecido, Guilherme, com o que você colocou, mas o que a gente chama, né, dos campeões nacionais, ou empresas líderes de seus respectivos setores, nacionais e internacionais. Então, tem empresas do tipo Localiza, VEG, Natura, que são boas empresas, com boa gestão, com diferenciais competitivos muito fortes, que ao longo dos próximos vários anos vai continuar conseguindo crescer lucro aí, coisa de 10%, 20% ao ano. Um grupo que a gente acha excelente. E aí tem um quarto grupo, né, que é um pouco voltando, né, para aquela parte de commodities que a gente falou, de empresas produtoras de commodities, a gente falou um pouco do ouro, mas a gente também tem cobre, né, seria uma das nossas maiores posições dentro desse grupo, a gente tem um pouco de Suzano, de Vale também, que a gente acredita que se beneficiam também desse cenário. Então, rapidamente, né, são esses os grupos que a gente tem dentro da nossa carteira de ações. Legal. E assim, Felipe, você falou que vocês estão sempre alternando aí o peso das ações dentro do portfólio como um todo. Hoje estaria mais ou menos quanto alocado aí no Brasil e quanto estaria lá fora? Isso aí a gente vai variando ao longo do tempo, né? Não existe uma regra determinada para a gente fazer isso, né? Então, eu diria que hoje, da parte se a gente pegar, né, o percentual que a gente tem em ações, eu diria que está mais ou menos uns 60%, 70% no Brasil, 30% fora, mais ou menos isso. 1/3, 2/3, grosso modo, é um número que faz sentido. Felipe, a parte de ano que vem a gente vai ter eleições aqui no Brasil e não sei como é que, aliás, era o ponto, entender como é que é a ideia de vocês, mas
A gente imagina que vai ser um ambiente extremamente turbulento aqui, parte de eleições fraudadas, dependendo de quem ganhar, vai ter esse papo, esquerda-direita, e aquele rolo todo. Como é que vocês veem isso daqui, esse cenário para 2022, e como vocês vão começar a trabalhar, ou seja, vão já nesse início de ano, já estão começando a pensar nisso, ou isso é algo que não entra dentro da avaliação de vocês das empresas? Vamos lá, tá? Eu vou contar também uma outra história aqui, Guilherme, e aí, só para contar um pouco, né, como que é a nossa forma de pensar aqui, e aí, assim, depois no final, se quiser, a gente conversa especificamente sobre o que a gente está fazendo sobre isso, né? Mas em 2018, né, que eu estava falando da história da eleição, quando a gente teve a última eleição presidencial, a gente gastava uma boa parte do nosso tempo, né, discutindo com um cientista político, deputado, senador, economista, com todo mundo, para ver tentar adivinhar, né, quem que ia ganhar a eleição. E não sei se vocês lembram, né, mas o mercado estava muito dividido naquela época, lá no meio do ano, no mês de 2018. A gente não sabia se ia dar o Haddad ou se ia dar o Alckmin. É verdade, Alckmin. Com uma chance de dar Marina ou Ciro, assim, o Bolsonaro era completamente fora. Mas, e aí, putz, a gente gastava tempo fazendo isso e tudo mais, até que um dia, né, a gente, numa conversa com um ex-cliente nosso, ele falou pra gente, poxa, dá uma olhada no livro que chama The Fourth Turning, né, a quarta virada em inglês. E a gente foi ver esse negócio, e pra gente foi um momento de eureka, né? Por que isso? Porque esse livro, ele foi escrito, né, por dois historiadores americanos, né, no final dos anos 90, e eles veem a história em ciclos, eles não veem a história como sendo uma coisa linear. Esses ciclos, eles se repetem a cada 20 ou 30 anos, que eles dividem, né, a vida média dos seres humanos em 4 fases distintas, né, infância de 0 a 20, juventude de 20 a 40, maturidade de 40 a 60 e velhice depois disso. E aí eles conseguiam traçar, né, os ciclos acontecendo na economia, na história americana, na história inglesa, desde sempre até hoje, e para a gente esse negócio ele foi marcante. A história acontece em ciclos. A partir desse momento, a gente parou de falar com todo esse pessoal, né, cientistas políticos e por aí, foi estudar a história do Brasil. E é o que a gente percebeu que foi, a história do Brasil é mais recente, mais volátil e tudo mais, mas a gente conseguia determinar ciclos específicos acontecendo na história desde a proclamação da República. Você teve lá, né, agora não me lembro exatamente os nomes, Primeira República, depois que durou uns 20, 30 anos, depois República Liberal Populista, mas era Jane Janko, que também durou mais uns 20 ou 30 anos. Depois você teve o regime militar, que também durou mais 20, 20 e poucos anos, sendo que o marco do final do regime militar, no nosso ponto de vista, foi a promulgação da Constituição de 88. Constituição de 1988. 30 anos depois, dava 2018. Ali, no nosso ponto de vista, ficou claro que aconteceu uma grande mudança no Brasil, que era um ciclo que se acabava e a gente começava um novo ciclo, que era a direita ia ganhar a eleição. Não foi o Bolsonaro, foi a direita. O Bolsonaro é só a representação da direita naquele momento. Assim como Dória ganhou em São Paulo, assim como deu Zema em Minas Gerais, Bolsonaro ganhou a eleição. Então, e por que isso acontece? Porque a vontade da população mudou. Eu falei um pouco dessa história, né, de que os governos que estão eleitos, os políticos que estão eleitos, eles estão respeitando essa vontade. A vontade mudou. Se a gente estiver certo nessa tese, essa vontade da população é um ciclo que é muito mais longo, não é um ciclo de 4 anos, é um ciclo de 20 anos. É muito provável, dentro dessa ótica, que quem vai ganhar a eleição vai ser alguém de centro, ou que pelo menos tenha, né, uma visão sobre economia que é mais alinhada com a agenda liberal, com o ajuste fiscal, com a redução do tamanho do governo. Então, por esse lado, a gente deveria ficar menos preocupado com essa narrativa de quem que vai ganhar a eleição. E aí a gente tem alguns exemplos disso, né, no nosso dia a dia. Poxa, veja o que aconteceu na eleição municipal em 2020. Assim, eu não sabia que isso dava para acontecer, mas o PT perdeu mais prefeituras do que ele já tinha perdido. Não, porque o Lula foi solto e tal, vai influenciar, tal, o Haddad vai ganhar isso. Esquece, não aconteceu nada disso. Então, a esquerda ela diminuiu ainda mais. Veja o que aconteceu na disputa entre o presidente da Câmara agora, que no começo do ano. A gente estava preocupado se ia dar o Arthur Lira ou o Baleia Rossi.
dois candidatos de sempre. Então, assim, de novo, por conta dessa narrativa, é muito provável que a gente não tenha, né, uma ruptura grande nessas próximas eleições. A gente vai ter que ver, vai ter que observar e tudo mais, mas, assim, ainda está longe de a gente se preocupar com isso, tá? Se a gente tem que começar a se preocupar com esse negócio lá em março e abril. E se você me permite, Guilherme, eu só queria contar uma última história, eu sei que a gente está acabando o tempo. Claro. Aqui, que é, assim, essa narrativa, né, de, impactos no mercado, direita ou esquerda e tudo mais, se a gente teve um exemplo muito interessante, mas muito interessante no ano passado, que foi a eleição americana. Se em junho do ano passado você virasse comprar qualquer pessoa do mercado financeiro e falar assim, então, vai dar Biden. Assim, o pessoal vai falar, não, acabou, se der Biden, a bolsa cai 20% e tal, vai ser um caos. Chegou lá em novembro, deu a eleição americana e o que aconteceu? Deu Biden. O que aconteceu com a bolsa? Ela caiu durante meia hora e depois subiu. Ah, mas não, é porque agora você tem o Senado, que você tem que ter eleição de não sei o quê, na Geórgia tem 2 assentos, que, putz, se forem para os democratas, aí vai ser o caos, a bolsa vai cair 20%. Aí, em janeiro, a gente teve a eleição lá especial do Senado e tal, que quem ganhou foram 2 democratas. O que aconteceu no mercado? Ele caiu, acho que durante um dia e depois subiu. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com essas narrativas, né, assim, de que, poxa, se der A ou B vai ser um caos para o mercado, porque na maior parte das vezes as instituições elas são blindadas, né? E aqui, de novo, né, se a gente estiver discutindo, né, entre centro A e centro B, o impacto ele deveria ser muito pequeno na forma como a economia ela é conduzida. Então, você junta tudo isso aí, isso não é uma coisa que está no nosso radar, mas não é uma coisa que a gente se preocupa tanto assim. Se a gente tivesse que chutar, o cenário mais provável é que vai ganhar alguém que vai manter uma boa parte dessa agenda liberal na economia, que no final das contas, né, é o principal fator que impacta os mercados ao longo dos próximos vários anos. Tá? Felipe, não sei se tu poderia digitar o nome do livro ali, só para quem não pegou, eu também não peguei, então se tu pudesse só deixar registrado ali no chat. Tenho certeza que algumas pessoas ali estão curiosos também. Para finalizar, Felipe, e contrair um pouquinho mais, Bitcoin, como é que é isso dentro da Dália? Vi que agora tem alguns gestores, alguns institucionais fazendo alocação em Bitcoin, falando que pode ser uma reserva de valor, dada a escassez e a limitação que ele tem. Isso passa aí por vocês? Vocês já têm posição em Bitcoin ou não pensam nisso? Como é que é? Não, os nossos fundos, os nossos regulamentos, eles não permitem que a gente invista em Bitcoin, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não faz. A gente acompanha, estuda os mercados, porque a gente acha que é nosso dever de ofício fazer isso, tá? Mas a gente não tem posições em Bitcoin nos nossos fundos, Guilherme. Acredita que Bitcoin pode ser uma reserva de valor em breve ou isso longe? Uma parte dessa nossa tese, né, que a gente falou da inflação de preços de ativos, ela também justifica por que o Bitcoin saiu de, sei lá, de 10 mil para 50 mil dólares de uma vez. O que está acontecendo é isso, você tem uma impressão desenfreada de dinheiro no mundo inteiro, e esse dinheiro ele vira ativo. Todo o dinheiro que é impresso no mundo, em algum momento, vira um ativo. Eles podem virar bolsa, podem virar imóveis, podem virar commodities, ouro, podem virar criptomoedas. Então, esse fenômeno, a gente acredita, né, que o que está por trás da alta das criptomoedas é essa impressão de ativos, né, essa mesma tese da inflação de preço. Felipe, eu vou agradecer imensamente aí o teu tempo, a tua participação. Tenho certeza que foi engrandecedor para todo mundo aqui que participou, os que não conheciam a Dália, tenho certeza que ficaram um pouco mais curiosos para ir depois ali no site dar uma olhada em algumas cartas de vocês. Parabéns aí pelo resultado alcançado em 2020. Esperamos que continuem essa performance excelente aí para os cotistas. Guilherme, Rafael, obrigado aí pelo convite, obrigado pessoal pela atenção de vocês. A gente está sempre à disposição, se vocês quiserem entrar em contato, tem os nossos dados no site, se vocês puderem ler as nossas cartas, seguirem a gente no Instagram, tal, a gente é super aberto a discutir e ouvir as diferentes opiniões aí que vocês possam ter. Mas obrigado de novo pela confiança, obrigado, Signo, pela parceria,
para a gente é muito bacana ter esse contato direto com vocês. Valeu, uma boa noite, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.